Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. Olá, amigo ouvinte, que está conosco através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, amigo internauta, um bom dia para todos com vibrações de muita paz. Eu sou Denise Pinhão e juntos vamos refletir hoje aqui no programa Evangelho e Vida sobre o tema escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Esse tema se encontra no capítulo 8, no item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 8 é Bem-aventurados os que têm o coração puro. E antes da leitura da passagem evangélica no capítulo, nós vamos refletir sobre o que significa a palavra escândalo. Num sentido comum popular, escândalo, do grego escândalon, significa tropeço, pedra em que se tropeça. Se diz toda ação que choca com a moral ou decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo, amigo ouvinte, implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Já no sentido evangélico, a acepção é mais geral. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta de vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, é o resultado efetivo do mal moral. E se a gente for procurar no dicionário qual o significado dessa palavra, o que vamos encontrar? Que o escândalo é o que causa ou resultado do erro ou pecado, indignação provocada por mau exemplo, tumulto, escarcéu, fato imoral, revoltante. E consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, no tema que estamos refletindo sobre escândalos, no item 11 do capítulo 8, o entendimento nos exige uma visão mais profunda, para além das palavras do Mestre. O texto nos fala de situações de escândalo que vemos, que tomamos conhecimento, mas vale aqui também ressaltar para os escândalos em nosso interior, na nossa intimidade, que são nossos equívocos, nossos desequilíbrios íntimos, que esses nós não exteriorizamos, mas eles existem. E na compreensão desse estudo, no Evangelho do Cristo, seus ensinamentos, o escândalo tem uma perspectiva, uma visão maior do que a gente possa imaginar. E hoje, com os esclarecimentos da doutrina espírita, que nos traz todas essas orientações através do codificador, Allan Kardec, temos condições, meus irmãos, de investir, de aprofundarmos a visão para os valores espirituais, saindo das nossas impressões, da superficialidade da visão material. No caso dos escândalos de natureza íntima, os outros podem até não perceber, não tomam conhecimento, mas o indivíduo, agindo sobre o aspecto da sombra em sua personalidade, sofre os efeitos geradores desses conflitos internos, acarretando prejuízos emocionais e comportamentais, em condutas de desequilíbrio e adoecimento psíquico. Amigo ouvinte,
Para quem tem o Evangelho em mãos, nós vamos fazer a leitura do item 11. Capítulo 8, item 11. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os 2 e serdes lançados no fogo do inferno. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11 e capítulo 5, versículos de 29 e 30. É uma passagem forte e no primeiro momento, amigo ouvinte, a gente até se surpreende com as palavras empregadas, mas contudo, a gente não pode perder de vista o contexto da época em que Jesus proferiu essas palavras, nos trazendo esse ensinamento valioso. Era uma época, um povo cheio de costumes e formalismo dentro da lei vigente. Nessa transcrição do Evangelho de Mateus, aqui a gente já pode destacar 3 elementos que Jesus nos coloca no ensinamento: a mão, o pé e o olho. E numa simbologia pode estar representado desta forma: o olho é a nossa percepção de realidade, a mão como uma força de trabalho para operação, esse campo, né? O pé, sustentação, ligado à base, à estrutura. E vamos mais, aprofundando a nossa visão. O olho, o órgão ligado à visão. Mãos, pés, membros importantes. Nessa representação, a mensagem contida no ensinamento do Cristo nos convida, vem nos trazer a importância para o sentimento do amor. À medida em que nós começarmos a utilizar os nossos órgãos, os nossos membros, todos os recursos que dispomos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, como força de trabalho no bem, irradiando bênçãos, vamos estar, amigo ouvinte, plantando a boa semente. Porque só o amor é capaz, só o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, fazendo uma referência ao título do capítulo, Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E por quê? Verão a Deus, meus irmãos, porque justamente vão enxergar
esse amor de Deus. Já vencer os seus caprichos, vícios morais, suas imperfeições, tem em seu interior, ou seja, esse coração limpo e puro, enxergam a essência. Por isso que a leitura ela não pode ser literal, ali ao pé da letra. A letra mata, é o espírito que vivifica. Importante aqui é ir para além da letra, chegar na essência. Destacando lá na passagem evangélica, quando Jesus nos diz: se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os. Se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o. Vamos prestar atenção no emprego dos verbos cortar, vossa mão ou vosso pé, arrancar o olho. Aqui representam o sentido de que, se nós temos algo que nos converta em motivo de queda, de tropeço, de deslize moral, por nossas imperfeições, é mais importante que momentaneamente nos encontremos privados desse recurso, ou seja, privados desse olho, dessa mão ou desse pé, do que tendo esses órgãos e membros, utilizemos eles fazendo mau uso, ou seja, motivo de escândalo, causando prejuízos para nós e para o nosso próximo nessa existência. Aqui está contido o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Ele vem nos mostrar o quanto é importante trabalharmos, alcançarmos em nós o entendimento dessas causas que dão origem aos comportamentos de escândalo, que nós ainda, na nossa condição de espíritos imperfeitos, somos instrumentos ainda de praticar atitudes e comportamentos de escândalo. No item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos destacar o pensamento de Allan Kardec. Kardec comenta: é necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal, e porque árvores más dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. E continua Kardec: é necessário que o escândalo venha porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Aqui, amigo ouvinte, de acordo com o pensamento de Kardec, fica compreendido o quanto a nossa imperfeição nos aproxima do mau comportamento, do erro. Portanto, de acordo com as próprias palavras do codificador, não praticamos o mal por obrigação, mas como consequência do quanto ainda imperfeito que somos, sobretudo no aspecto moral, nos comprometemos.
Aqui, de acordo com o pensamento de Allan Kardec, fica compreendido que a nossa imperfeição nos induz ao erro, ao escândalo, ao mau comportamento. Portanto, não praticamos o mal por obrigação, mas como consequência do quanto ainda imperfeitos, impuros que somos, sobretudo no aspecto moral, da educação do sentimento, nos encontramos. E nesse estágio é inevitável a presença de fenômenos perturbadores e infelizes, as más tendências, as viciações, que são causas de escândalos e queda moral. Aqui, amigo ouvinte, vamos fazer um link no pensamento de Allan Kardec com Joana de Ângeles, no livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Franco, quando a benfeitora nos coloca da seguinte forma: os vícios que são heranças do primarismo ancestral do ser necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o bem-estar. Então a correção depende de nós. E como mudar? E como conseguir? É com um esforço, com novas atitudes empreendidas no bem. É assim que a gente vai conseguir trilhar um novo caminho, um caminho na busca do autoconhecimento. Esse caminho único pelo qual a gente é capaz de promover as verdadeiras mudanças no nosso interior, seguindo metas, eliminando em nós a causa, ou melhor, as causas, geradoras dos motivos de escândalo. E Joana de Ângeles nos complementa. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé, etc. E aí ela diz: erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Então, querido ouvinte, eis aqui a nossa oportunidade. Nas palavras de Jesus, nos advertindo diante do efeito e das causas do escândalo, o convite. O convite para o esforço contínuo em mudança de atitude. A aquisição do processo do autoconhecimento, capaz de nos libertar desses atavismos do passado, disciplina do pensamento, equilíbrio do nosso comportamento nas ações edificantes, domínio sobre os nossos instintos agressivos, as vicissitudes, educação do sentimento e prática no bem. Joana de Ângeles conclui: é necessária, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial
que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso estudo. E lembremos, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos ensinou que o que realmente importa são os valores espirituais da alma. E bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Pelo nosso esforço e disciplina, vamos trabalhando a pureza em nosso coração. De que forma? De que maneira? Através da prece diária, de momentos de meditação, de leituras, estudo do Evangelho, do trabalho no bem, do desenvolvimento da mediunidade, de momentos do passe, empreendendo na conquista da nossa transformação moral. Então, querido ouvinte, eis aqui a nossa oportunidade. Nas palavras de Jesus, nos advertindo diante do efeito e das causas do escândalo, o convite para o esforço na mudança de atitude, o esforço na aquisição da busca pelo autoconhecimento, o esforço da disciplina para o pensamento equilibrado, para o comportamento equilibrado das boas ações, o esforço no domínio sobre os nossos instintos agressivos, reativos, o esforço na educação do sentimento. A vida é essa escola cheia de oportunidades. O Evangelho é a luz e Jesus é o caminho para a contemplação do amor divino no coração puro do homem de bem. Nossa mensagem final: escândalo e nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado? Reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente seria o mesmo que segregar-nos em remorso. Não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidades e perturbação. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte
para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidencie de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Rumo Certo. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte. Até o próximo programa. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.